Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não morra espiritualmente, mas viva pelo amor de Deus em Cristo Jesus, revelado na palavra de Deus, a Bíblia. Aceite o amor de Deus, Ele te ama em Jesus. Queridos, em Mateus 7:13, diz: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Vamos sair do meio dessa multidão que diz servir ao Senhor, que diz ser discípulo de Cristo, que diz que congrega, que diz ser batizado, que diz ter dons espirituais. Saiamos dessa multidão, porque o Senhor diz que muitos entram pela porta larga e o caminho espaçoso, sem mudança de vida, sem renúncia, sem prestar conta da sua vida a Deus e ao seu próximo, mediante ao padrão do Senhor, ao caráter do Senhor, a pessoa celestial, ao cidadão celestial que somos. O verso 14 de Mateus 7 diz: como é estreita a porta, estreita, só dá um atrás do outro. Aquele que segue Jesus vai atrás dele e faz o que ele faz, e faz o que ele fez. Apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos, a vida eterna, são poucos que a encontram. Poucos estão encontrando o caminho. Nós somos uma geração que a igreja está muito parecida na sua atitude e comportamento com a sociedade que ela vive anticristo. Qual é a nossa mensagem? Nossa mensagem é por Cristo ou anti-Cristo? É a favor do Senhor ou contra o Senhor? Se eu entrar na mensagem que se pedem hoje, que se esperam hoje, a minha mensagem será anticristo, porque João diz que desde 1 João, quando ele escreve, a mensagem do anticristo já estava. O engano, que é a não morte de cruz, a não renúncia, a não mortificar da carne, a não abandono do pecado. E hoje a nossa geração, infelizmente, tem participado da mesma mesa. A Bíblia diz a mesa dos demônios, Paulo diz, sacrificada, obras da carne. Participamos das mesmas coisas no pensar, falar, sentir, agir. E depois queremos participar da mesa do Senhor, da santa palavra de Deus e do conceito e do padrão de santidade. Mas hoje a igreja quer ser igual em tudo, quase em tudo. Não há mais diferença quase alguma. É a mesma transparência, a mesma aderência de roupa, a mesma nudez, o mesmo linguajar, as mesmas ideias, os mesmos desejos. E depois dizemos, não, eu sou cheio de Espírito Santo. Não, o Espírito Santo está em mim. Qual Espírito? Paulo perguntou aos irmãos. Se é que tendes o Espírito, porque o Espírito Santo, ele veio não falar de si, disse Jesus em João 14. Ele falará de mim e do Pai. Ele veio trazer o padrão, ele é o Espírito de Deus, o padrão do céu. Como no céu se vive, assim se viverá aqui. Por quê? Porque adoraremos o Pai, Espírito e verdade a partir daqui. A partir do relacionamento. Que relacionamento? O relacionamento de amar uns aos outros. O relacionamento de aceitar uns aos outros. O relacionamento de saudar uns aos outros. Eu fico orientando os irmãos, falar, cumprimentar. Quantos irmãos nem saudar, como a Bíblia orienta, em Paulo sauda uns aos outros.
Por isso que eu saudo e ensino a saudar, porque sem a graça não há paz. E a saudação é verdadeira. É o que eu desejo, é o que Deus me deu, eu quero para você. Mas quantos nem assim fazem? São igualzinho uma sociedade sem Deus. Bom, é bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada. Mas isso é de um contexto que estamos aqui. Mas você é peregrino, a Bíblia diz. Você está de passagem nesse mundo. Você agora não pertence aqui. Quando você nasce de novo, você tem Cristo e agora a graça e a paz. É o que você tem. É o mais importante. É a diferença. Sim, educado, boa noite, bom dia, boa tarde. Que isso, nem isso as pessoas fazem mais. Quando você faz isso na rua, as pessoas estranham, pensam que você está mexendo com ela. Se for ainda aqueles que estão dentro da tal inclusão, aí pensa que você está desrespeitando a pessoa. Então, que honra é poder falar graça e a paz do Senhor Jesus. Meu irmão, te seja multiplicada. Graça em nós quer dizer esta vida aqui. Relacionamento, saudar uns aos outros. Relacionamento de cuidar uns dos outros. Essa é a vida da igreja. Esse é o estilo de vida de um grupo pequeno ou grande. E para viver isso aqui, quer dizer para você que é pequeno. Porque o egoísmo aqui é crucificado. O egoísmo aqui é erradicado. O egoísmo aqui não tem lugar. Porque é um cobrindo o outro, um amando o outro, no amor de Deus e ao próximo, como a si mesmo. Da criança ao idoso. O relacionamento em sujeitar uns aos outros. O relacionamento que Deus manda suportar uns aos outros. O relacionamento de não ter inveja uns dos outros. O relacionamento de não julgar uns aos outros. O relacionamento de não se queixar uns dos outros. O relacionamento de não falar mal uns dos outros. O relacionamento de não morder uns aos outros, nem devorar. Por causa da tamanha ira no coração de não ter nascido de novo. A ceia, essa vida que ela traz para mim, o corpo e o sangue de Jesus. Se eu não estou tendo isso, eu preciso entrar em jejum, correr para o altar e clamar por misericórdia incessantemente para que o Senhor me dê um novo coração, opere em mim um novo nascimento, para que o Senhor transforme, porque senão eu não terei vida eterna. Porque senão eu não vou conseguir entrar pela porta nem permanecer no caminho apertado. Vou querer o largo que ninguém requer nada, nem eu precise viver a vida de Deus para o próximo. O caminho estreito você precisa viver diante de Deus e diante dos outros. O padrão de Deus. Não para agradar ninguém, para agradar a Deus. E ao seu irmão também agradar. Eu não posso viver dando mau testemunho ao meu irmão. Ele tem que olhar para mim e ver o padrão do Senhor em tudo. Criança, adolescente, moço e moça, homem e mulher, idoso. O padrão no espírito, alma e corpo. Não o padrão de uma sociedade sem Deus, anticristo. Hoje é muito mais claro ver a mensagem do anticristo em tudo. E a igreja não pode ser parecida com o mundo, uma sociedade sem Deus. Como que eu vou participar das mesmas coisas? O Senhor diz em 2 Coríntios 6,18, saia, meu povo meu, do meio dela. Sai do Egito, de onde ele nos tirou primeiro. Sai depois da onde? De Canaã. Sai depois da Babilônia. Sai de Roma, sai da Grécia. Vai lá para pregar, para mostrar minha verdade. Se eles não quiserem, sai. Não imite. Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Imite alguém que imita Jesus mesmo. Mas hoje está tão séria a igreja que você vê lugares que chama a igreja, mas não parece com Jesus.
Não parece? Aderência, roupas grudadas no corpo, causando o desejo ao homem e à mulher, porque desperta a cobiça lascívia. A lascívia é a imaginação sexual, porque já viu o desenho do corpo e de aderência no corpo para Deus é nudez, porque o desenho do corpo não é para ser mostrado, a não ser para a intimidade do marido e da mulher, marido e mulher. A aderência, a transparência que se vê, porque Deus, no hormônio que fez do homem e da mulher, se o homem e a mulher vê o desenho do corpo, que é aderência, transparência e nudez, partes do corpo, a mostra, infelizmente, ou felizmente pelo hormônio, seremos atraídos, sendo homem e mulher, não a inversão de valores, pelos inimigos, por demônios. Mas, na hora devida e hora certa, do marido e mulher, na intimidade do seu lar, do seu quarto, nem diante de filho, nem diante de pessoas, como a sociedade sem Deus pôs em toda a mídia, tornando normal a intimidade sexual, a intimidade das suas partes íntimas sendo reveladas a quem quer que veja, qualquer parte, nos tornando nu diante do outro e causando o desejo chamado cobiça. Eu quero ser igual, inveja, eu quero ter, lascívia, eu quero possuir, e imoralidade sexual, se envolver intimamente, sexualmente com aquele que não lhe está em aliança. Nós precisamos nos arrepender e tomar o caminho apertado e não sair de lá, passar pela porta estreita e clamar a Deus para ali permanecer, para ser salvo. A igreja não pode ser igual. A igreja não é igual. A igreja é o corpo de Jesus, a noiva de Cristo. Ela não tem nada a ver. Você sabe, irmãos, como é que Roma dominava? Como é que Roma, quando dominava, conquistava a força da guerra, um povo, como é que ela determinava que ali eles iam fazer o costume grego-romano? Eles mandavam para aquela cidade que foi dominada famílias romanas completas para chegar lá, comprar terreno, casa e construir, morar lá, várias famílias que eles vinham com todo estilo, todo atitude e comportamento, todo estilo de vida de Roma, e passava a morar naquela cidade e influenciar. Esse era o domínio de Roma, tanto militar como na civilização deles. Aí eles ensinavam por que eles viviam assim, os deuses que eles adoravam, porque eles mudavam para aquele lugar e começavam a mostrar como eles viviam, como é que eles comemoravam, como é que eles se divertiam, como é que eles compravam, vendiam, como que eles celebravam cerimônia fúnebre, como que eles celebravam os deuses deles. É assim. Se eu vi na história, logo eu vi pelo Espírito como a influência. Com quem você anda e convive, você será igual. Se você não andar com a palavra, se eu não andar com a palavra, se a palavra não for a que está no meu frontal, aqui, ó, tem que estar aqui, onde forma nossa maneira de pensar e diante de mim, na minha boca, nas minhas mãos, nos meus ouvidos, para eu não esquecer. Eu vou adotar o costume, como Israel fez. Vou adotar o costume de quem eu trabalho, com quem eu estudo, com quem trabalho, com quem mora ao lado. Adotarei o costume. E me tornarei. Agora você não precisa mais de uma boate. Você não precisa mais de um prostíbulo. Você não precisa mais de uma casa de jogo. Você não precisa mais do jockey. Você não precisa ir mais numa rave. Você não precisa mais entrar num bordel. Você não precisa mais sair de casa
para frequentar todos os lugares que você naturalmente não entraria, porque você é um cristão. Basta apenas você ligar uma programação televisiva anticristo, sem os princípios de Deus. Você vai participar do bar, vai participar da sessão espírita, vai participar da magia negra, da quimbanda, umbanda, candomblé. Você vai participar. Você vai entrar em satanismo, você vai assistir filme de terror. Você vai permitir isso nos seus olhos, que é a porta da alma, e vai entrar no teu coração e vai corromper o teu coração. Você não precisa ir num desfile onde a beleza da pessoa é exaltada mais do que Deus, mais que o Criador da criatura. Você vai num desfile onde mostra a transparência, a nudez e a aderência da roupa, e você é seduzido, homem e mulher. Não precisa ir mais, é só ligar a televisão, é só acessar um site, é só escrever uma palavrinha no Google e você vai ver tudo que você não quer. O inimigo tratou de globalizar a obra dele e pôr na mão das pessoas com o celular. Revelar tudo o que você quiser e tudo que você nunca pôde fazer, ou nunca soube. Basta algumas letras e você vai entrar em toda a perversidade das trevas, que Paulo disse, nem nomeie entre vocês, nem queira conhecer as profundezas de Satanás. Eu vou te falar da verdade de Deus, porque isso já não se falou mais. Por isso que muitos vão pelo caminho largo, porque não se é mostrado a ele o que não agrada a Deus. O pecado é condenado. Jesus morreu no Calvário por causa do pecado. E o pecado é isso. E a igreja quer andar igual. A sociedade vive numa falsa beleza. Qual que é a falsa beleza? A beleza que não é natural. Tudo que é belo e não é natural é falso. É a beleza do produto, da ideia humana para exaltar ou destacar a beleza da parte que for do seu corpo. Não é verdadeira, porque ela tem que ser removida, ela não permanece, ela sai. Ela não é natural. Então ela é falsa. Ela mostra o que não é. Tudo que mostra o que não é falso. Mas a igreja tem adotado o costume de uma sociedade sem Deus. E querendo fazer disso um padrão aceito ao Senhor, não será aceito. Porque o que é de Deus, ouça, o que é de Deus já nasce bonito. Já nasce certo e verdadeiro. Como nasceu a Suri. Alguém precisa pôr alguma coisa na Suri para ela ficar bonita? Alguém precisa colocar alguma coisa na Mel e na Melissa? Na Rafaela? Na Júlia? Estou falando das crianças, da Cacá, Júlia. Alguém precisa... Tem um cachorrinho aqui do meu lado chamado Snoopy. O Senhor falou isso para mim ontem. Tudo que é meu já nasce bonito. Tudo que é meu já nasce a minha imagem e semelhança. Já é perfeito. A Liz vai nascer em nome de Jesus. No tempo de Deus. Mas nós chamamos a existência a Liz. Ela vai nascer aos meus olhos, aos seus olhos, toda cheia de um creme maravilhoso que Deus pôs nela de proteção. Os homens vão tirar, porque para eles tem que limpar. Quando ela nascer, a Sara e o Adaê vão achar a Liz a coisa mais linda. Saída da barriga, toda enrugadinha. O vô, a avó, em especial os pais a mãe especial, não vê a hora de ver. Por quê? Porque o que é de Deus nasce mais semelhança dele
e nasce bonito, nasce perfeito. Abandone a falsa beleza da sociedade sem Deus, anticristo. Não aceite o padrão do inimigo de uma falsa beleza. Precisa de coisas para então ter elogio e se olhar no espelho e falar: estou bonito, estou bonita. Falsa beleza. A modéstia é outra coisa. Cuidando de mostrar a santidade de honra a Deus é diferente. Os animaizinhos já vêm perfeito e você vê bonito. E o Senhor dizia para mim: o que é meu já vem, já faço bonito. Não precisa fazer nada. Não estrague a beleza do Senhor. Não mexa no que Ele fez. Ele vai requerer isso. Abandone as bagagens deste mundo. Porque se você amar isso e fizer disso o seu padrão de beleza e de alegria da sua alma, o Espírito Santo não está conseguindo agir na minha vida nem na sua. E isso impede o agir dele, o fervor, a vida, a busca, a oração, a missão, o padrão. Porque o templo é dele, não é nosso. A casa, a morada é dele, não é nossa. Quem é o homem para mexer no templo de Deus? E quando ele deu o templo e o tabernáculo, ele deu o padrão. Ele deu as medidas. Mas hoje, quem dá as medidas é a revista. Quem dá o padrão é a revista. A revista anticristo, contra a santidade, a favor da aderência, da transparência, da nudez e da insubmissão feminina. E da masculinidade do homem, ensinando o homem a ser afeminado e a mulher masculina, e transformando a sociedade do Senhor. E a igreja perdendo o sal e a luz de mostrar como é o padrão de Deus, o modelo de Deus, a modelo de Deus, mas não, entra no padrão para então ser modelo. Então não é modelo do Senhor. É modelo do inimigo. Com todo o amor do meu coração. Quando vai pensar em visual, consulta a revista Anticristo. Como é que é? Não o Espírito de Deus. Porque para o mundo, o padrão do Senhor é feio, ridículo, cafona, quadrado. Eu não sei qual forma que a gente vai dar, mas não está na moda, não está mesmo, nem nunca vai estar. Por isso que a Bíblia diz para a gente chorar e lamentar no altar. Você sabe por que eu me coloco assim em casa? Estou de calça assim, viu, irmãos? Por que eu ponho paletó? É para inspirar você. Mas antes de inspirar você, por que eu preciso abandonar a aderência, a transparência e a nudez? Porque eu sou templo. Eu sou casa, templo e casa do Espírito Santo. Eu não posso andar de qualquer jeito. Eu tenho que andar em casa como eu não ando na rua. Porque quem mora em mim é o Espírito de Deus, não é o outro Espírito. Eu não posso ficar mostrando as minhas partes por aí. Porque eu tenho um Espírito que habita em mim. Quando olharem para mim, não podem me desejar. Não posso inspirar sedução alguma. Entende? Essa era a queda de Israel. Dagom, Baal e Astarote, e a Será, que é a mesma, seduziu Israel na aderência, na transparência e na nudez, onde os levou à relação sexual íntima diante desses deuses, até nos templos, com os prostitutos, 1 Reis, cultuais, violando o santo Deus e o seu templo e morada. Esse foi o erro de Israel, que hoje rege a sociedade atual. Isso é a ordem do inimigo. Você é templo. E você tem que fazer de tudo para o Espírito Santo não querer ficar em você. Então adote a aderência, a transparência.
Adote a nudez. E o Espírito Santo não vai ficar. Por quê? Porque ele é santo e o templo é dele. E no templo dele, se ele não pode adorar o Pai Espírito e verdade por ser santuário, ele não habita. Então a vida cristã fica essa mornidão. Ora, se for corrigir, não aceita. Se for aconselhar, ninguém manda em mim. Não submete a marido, a autoridades, filhos rebeldes a pai e mãe. Cheio de cicatriz da vida para um dia dar certo. Não ouvem pastores, não ouvem ninguém. É porque o Espírito não está. Está tentando, está influenciando, mas não está habitando. Porque quem mora determina como a casa é. Quem mora determina como a casa é, igreja. O caminho é apertado, mas a porta é estreita, mas a porta é Jesus. Quem é que não quer Jesus? Aí que entra a verdade. As pessoas não estão querendo Jesus, então não posso pregar um evangelho adocicado para que ela queira Jesus, nem você. Porque senão ela vai querer servir Jesus do jeito dela e não tem servir Jesus do seu jeito. Jesus é a partir da cruz, e cruz é morte. E a mensagem é arrependa-se e volte para o Criador. Como é o Criador? Santo. Como é que é o templo dele? Santuário. E no santuário se adora. Como é que se adora? Mortifica seus gostos aí. Sua alma, sua natureza, muda tudo. Muda o espírito, homem, como você se veste, a sua beleza, do jeito que agrada a ele. Por quê? Porque ele é santo. E o Espírito que vai morar em você vai mudar você todo. Porque ele é santo. Ele vai trazer o padrão da eternidade que ele habita e vive. E para onde você vai? O verdadeiro evangelho. Ame Jesus. Tem mais do relacionamento. Tiago 5,16, confesse seus pecados uns aos outros. Tiago 5,15, perdoai uns aos outros. 1 Tessalonicenses 1, 5:11, edifiquem-se uns aos outros. Relacionamento em ensine uns aos outros. Colossenses 3,16. Encorajem uns aos outros. Atos 13,15. 1 Tessalonicenses 5,12, aconselhem uns aos outros. Colossenses 3,16, o relacionamento de cante uns para os outros, edifica seu irmão, por isso que a gente canta. 1 Pedro 4,10, sirvam uns aos outros. Aí paramos. Servir com tempo, servir com dinheiro, servir com energia, com aquilo que você sabe fazer. Sirva uns aos outros. Não abuse, mas sirva. E quando o seu irmão servir, não abuse. Mas procure servir, é relacionamento, porque o Senhor nos serve. É como Deus nos relaciona. Esse é o caminho de Deus. Esse é o caminho da salvação, da vida eterna. Quem será que está trilhando esse caminho? Gálatas 6,2, levem as cargas uns dos outros. Leve do seu irmão a luta dele, os problemas. Fale a verdade, mas leve. 1 Pedro 4,9, isso aqui para ler é sério. Hospedem uns aos outros. Hospedem uns aos outros. A Bíblia diz que alguns, fazendo isso, hospedaram anjos e não sabiam. Por que hospedavam? Que Jesus vai dizer aquele dia: eu fui estrangeiro e você não me acolheu. Efésios 4,32 diz: sejam bondosos uns para com os outros. Ser bom, querer o bem do outro. Ainda que você não saia bem, mas ele ficou bem. E Tiago 5,16, orem uns pelos outros. Isso é o relacionamento
Esse é a porta estreita, esse é o caminho apertado que conduz à vida eterna. Por quê? Porque Mateus 7, 22 a 24 mostra que eles não entraram na vida eterna. E Jesus disse, não te conheço, porque eles não viviam a vida da palavra gerada em mim. Mas eles operaram no nome do Senhor. Sinais e maravilhas, muitos milagres, e expulsaram muito demônio. Mas isso não é caráter. Isso é o poder do nome. Agora, o fruto do Espírito, o caráter, é a porta estreita, o caminho apertado, que você morre para você mesmo. E vive isso com quem quer que seja. Em Mateus 7, 24, o que o Senhor diz? Portanto, quem ouve essas minhas palavras e pratica é como um homem prudente que construiu sua casa na rocha. A rocha é Jesus. Quem ouve, quem tem a palavra e pratica, o praticar é isso que Jesus diz. Se você passar a meditar em Mateus 5, 6 e 7, você vai ver o padrão que Jesus trouxe da Torá. Esse é o padrão do céu, ele trouxe. Essa é a vida que eu quero de vocês. Que os judeus pegaram até pedra. E ele vivia assim. Ensinou os discípulos a viverem assim. Não viverem por sinais e maravilhas, por milagres. Isso acontecerá no nome dele e tem que ser por compaixão. Mas ensinou eles a terem essa vida no espírito, alma e corpo. Ele falou, quem ouve e pratica é comparado a quem construiu a casa na rocha. Vai vir vento, rio, chuva, vai dar contra aquela casa, contra aquele servo e serva, os problemas da vida, no âmbito que for, mas ele não cairá. Porque o alicerce dele não está numa sociedade sem Deus, não está nos sinais e maravilhas do que Deus pode fazer por mim, mas o alicerce dele está em quem Deus é nele. Quem Deus é para ele, o que Deus tem transformado de dentro para fora em mim. O quanto eu aguento afronto, o quanto eu me calo, o quanto eu não reclamo, o quanto eu me sujeito, enquanto eu suporto, enquanto eu arrumo, sustento, enquanto eu tento ganhar esse meu irmão, minha irmã com a minha conduta, o quanto eu amo, enquanto eu oro, enquanto eu choro, enquanto eu sirvo, enquanto eu dou o melhor por meu irmão, enquanto eu falo de verdade para ele. Isso é uma vida na rocha, na porta estreita e caminho apertado. A conduta é diante de Deus e diante das pessoas para que elas vejam que ele vive em mim, templo vivo. Não que eu vou no lugar, eu vou porque é mandamento eu congregar. Por isso que estou aqui fazendo live, porque é mandamento estar com você. Quantas vezes eu estou cansado e não quero fazer, mas ele ordenou que eu fizesse. E quantas vezes eu faço? Não sou eu que determino, eu vou orar para saber de Deus o que eu tenho que fazer. Como horas ele disse, colocou no meu coração, não faça hoje. Meu povo tem ouvido a minha verdade, mas não tem se importado. Eu estou lutando para que ele habite em mim. Porque quem habita determina como vai ser a casa. Como é a sua casa? Onde você mora é como. Onde você come, dorme, onde você usa o toalete é como. É como você quer. Se o Espírito Santo habitar em nós, irmãos, seremos como ele é, como ele quer. Templo vivo eu quero ser. Porque ele vai só arrebatar os templos dele. Só vai ser levado daqui o que é dele. O que não é dele ficará. Para, pela tribulação, querer ser dele. Mas eu não quero essa hora. Eu quero ser agora. Porque o tempo do fim já chegou, já é a última hora. E Deus tem o ministério do corpo de Cristo do tempo do fim. Que querem andar segundo os mandamentos do Senhor. Nós precisamos
tomar cuidado, igreja, na alegria do nosso Senhor. Precisamos andar como agrada o nosso Senhor. Precisamos andar como agrada o nosso. Clama a Deus nessa hora. Fala com o Senhor, ora. Em nome de Jesus, Senhor. Fala. Oh, Senhor, fala conosco. Fala conosco, Senhor, fala com os teus filhos, fala com a igreja. Que a sua voz seja ouvida, Espírito Santo, porque em quem o Senhor habita, o Senhor estabelece como tu és. Estamos te agradando. Como está a nossa vida? Como está a nossa vida? Fala conosco, queremos ouvir tua voz. Queremos obedecer tua palavra. Salva-nos da porta larga do caminho espaçoso que conduz à perdição eterna. Temos alegria em passar por Jesus a porta e andar com Ele no caminho apertado. Haja em nós o sentimento que houve em Jesus, nosso Senhor. Haja o amor, a alegria, que haja a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, como houve em Jesus. Somos de Cristo Jesus, somos de Cristo Jesus, somos de Cristo Jesus, o Senhor. Pai, vive em nome de Jesus. Nessa tarde medita em Mateus 5, 6, 7. Essa é a verdadeira salvação. Quem assim proceder, esse já está no caminho da salvação. Já saiu do caminho largo. Aceitou Jesus. Jesus é a porta estreita, meu irmão. Porque o Espírito que habita em nós determina como a casa será. Te amo em Cristo Jesus. E até já, se Deus quiser. Bom almoço, bom domingo. Vai, vive.